Sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas Farpadas. Hoje temos aqui uma temática invulgar, tal como tínhamos dito na terça-feira. Hoje vamos falar sobre teorias da conspiração. Foi feita uma pesquisa por cada um de nós sobre as teorias mais bizarras e estranhas que existem na internet, e também algumas das teorias da conspiração que envolvem Portugal. Portanto, existem teorias da conspiração que já começaram há muitos anos, algumas delas têm mais de 200 anos, outras até têm mais de 500 anos, e começaram a ser partilhadas. Umas surgiram em forma de teoria logo na época em que apareceram, outras tornaram-se teoria, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, e com a internet acabaram por se imortalizar. Portanto, eu antes de passar aqui a palavra aos meus colegas para ouvir as teorias que eles vão partilhar, eu iria começar com a primeira teoria, que é a teoria dos artistas que morrem e que afinal não estão mortos. E eu ia começar aqui com dois nomes. Ia começar com Elvis Presley, e com o Michael Jackson. Portanto, são duas figuras incontornáveis do mundo da música, tinham muitos fãs e os fãs, por vezes, têm dificuldades em aceitar a morte dos seus ídolos. Elvis Presley, em 1977, faleceu, mas surgiu uma teoria no próprio ano de 1977 que ele, na verdade, não morreu. Ele forjou a sua morte para viver uma vida tranquila, longe dos holofotes. Essas teorias começaram a ser reforçadas com avistamentos, com fotografias e com várias pessoas que juravam que tinham visto o astro a beber uma água de coco numa praia paradisíaca. Houve várias teorias, várias pessoas em várias partes do mundo conseguiram ver Elvis Presley. Em 2009, Michael Jackson faleceu e surgiram teorias que ele próprio também tinha fingido a sua morte, não só pelo mesmo motivo de Elvis, mas também para escapar de algumas acusações legais, uma vez que houve ali alguns problemas, e então isto era uma forma do rei do pop simular a sua morte e continuar uma vida tranquila, provavelmente no mesmo sítio onde Elvis também tinha a sua vida tranquila. Acontece que estas teorias surgiram, mas não é só no mundo da música. No final da Segunda Guerra Mundial, também Adolf Hitler, alegadamente, houve várias teorias que ele não morreu, simulou a sua morte, fugiu para a América do Sul, onde existem 4 países onde há pessoas que juram ter visto Adolf Hitler a ter uma vida tranquila. São eles o Brasil, o Paraguai, a Argentina e o Chile. Portanto, nestes 4 países, houve pessoas que viram Adolf Hitler com uma vida tranquila, possivelmente tanto também a beber água de coco, como todos estes nomes que nós falámos. Antes de passar aqui a palavra ao David, vou só contar aqui uma teoria um pouco mais recente, mas que é ao contrário. Não é alguém que morreu e que não acreditam que essa pessoa morreu. É ao contrário. É alguém que está vivo e há uma teoria que a pessoa morreu. A cantora canadiana Avril Lavigne, tanto foi substituída por uma sósia. Esta teoria começou a surgir a partir de 2003. Portanto, dizem que ela morreu, foi substituída por uma sósia e essa sósia começou a tentar, através das músicas, com mensagens ocultas, a deixar pistas que ela não é a mesma pessoa e também começou a reivindicar de forma indireta que não é ela. O que é que acontece? Acontece que tanto a cantora como a sua agência já vieram negar esta teoria e dizer que isto não faz sentido nenhum. Não há qualquer tipo de mudança, nem física, nem de letra, nem nada. No entanto, esta teoria continua a ser partilhada em 2024. Há pessoas que continuam a acreditar piamente nisto. Certamente, portanto, existem mais músicos que são alvos desta teoria. Em Portugal, também há uns tempos atrás, quando desapareceu um cantor chamado Zé do Pipo, também houve a mesma teoria, que ele simulou a morte para se livrar das dívidas. Portanto, estas teorias das pessoas que morrem, que na verdade não morreram, ou que estão vivas e afinal morreram, são teorias muito comuns. E eu agora passo aqui a palavra ao David para ver que teorias é que o David vai partilhar connosco. Ora, muito bom dia. Desde já agradeço novamente, como de costume, o convite. A teoria, então, que eu decidi primeiro avançar é de que, no fundo, os pássaros não são reais. Os pássaros, como nós os conhecemos, já morreram há muito tempo e foram substituídos por drones, controlados pelo governo dos Estados Unidos para vigiar os seus cidadãos. Essa teoria foi criada, no fundo, por um indivíduo com um bocadinho peculiar, mas Desculpa só interromper-te. Esses drones também sujam o carro, então. obviamente que sim. Ok. São fluidos, repara, são fluidos Não precisas saem dar pormenores, era só para tentar perceber, mas podes continuar, sim. mas é isso. Foi basicamente criado por McClindow, um americano que, no meio de um protesto político, terá agarrado num cartaz e escreveu que os pássaros não eram reais.
Desde então começou, graças à internet, a difundir-se rapidamente pelos Estados Unidos. O próprio já disse que teria sido uma brincadeira, mas não. Ele tem uma legião de indivíduos que acreditam piamente que esses pássaros não são reais, são tudo drones controlados pelo governo dos Estados Unidos para nos controlar. Ahm, eu creio que, lá está. Aquilo que eles fazem nos carros é uma clara ameaça de que poderá estar a passar nas marcas e poderás apresentar como um risco para o governo dos Estados Unidos. Well, portanto, se fosse a ti, tinha algum cuidado. Essa foi a minha primeira teoria. A segunda teoria que eu irei apresentar, um clássico das teorias da conspiração, portanto, de que a aterragem do homem na Lua terá sido Ah, já me falsa. roubaste uma. Mas continua. Portanto, no fundo, terá sido basicamente uma encenação apresentada e feita pelo governo dos Estados Unidos da América e a NASA, em que eles, no fundo, terão uh, falsificado a aterragem do homem na Lua. E creio que vou então só apresentar mais uma, antes de passar a palavra, que no fundo, Hillary Clinton, na realidade, está a liderar como é que eu ia dizer? Um, Hillary Clinton gera, no fundo, um ringue de tráfico sexual de crianças numa pizzaria. É também chamada como a conspiração de Pizzagate. E pronto, obviamente, é tudo o que se pode esperar de Hillary Clinton, com a sua idade, com o seu feminismo, de claramente raptar criancinhas e andar a traficá-las, ahm, especialmente para exploração sexual por baixo de uma loja de pizzas. Supostamente, esta teoria foi avançada por Alex Jones e supostamente haverá pistas nos e-mails que terão sido apagados. Vou então passar agora a palavra ao Carlos Pinto para saber as suas teorias da conspiração. Tá bem, olha, eu na verdade só preparei aqui duas. Se calhar ter preparado mais. Mas antes de comentar as vossas, vou falar das minhas. Antes de mais, eu tenho que dar este pormenor antes. Sou natural da Figueira, mas infelizmente entrei no buraco negro e aterrei num sítio que não existe. Totalmente vivo numa cidade chamada de Leiria. Para muita gente na internet, acha que não existe. Eu estou cá, não tenho uma foto do castelo, não consigo mostrar nem a minha imagem, infelizmente. Não tenho essa luz de ter a vista do Castelo de Leiria para comprovar que estou mesmo cá. Mas o que é certo é que entre a Figueira e a Leiria eu entrei cá. Não sei como, talvez uma autostrada, uma estrada nacional, não vou dizer nomes, porque podem parecer lá bombeiros e afinal era numa outra autostrada. Mas há realmente uma teoria que Leiria não existe. Essa teoria é bastante cómica, porque a própria cidade de Leiria, atualmente a Câmara, está a aproveitar esse sucesso nas redes sociais para fazer campanhas de turismo. Essa teoria tem por base, pelo menos o Reddit, se calhar vem de outros fóruns anteriores, mas pelo menos o Reddit na altura de 2020, 2021, e ganhou força quando houve um jogo de simulação de caminhagem em que fazem o mapa da Península Ibérica e a cidade de Leiria não existe. Em termos de comparação, a Figueira está lá. Portanto, a minha terra está, Leiria, este buraco negro não está. Portanto, tem uma piada. Enquanto cidadão de Leiria, atualmente resido em Leiria, e pessoa que já vem a esse buraco negro que não existe, que é Leiria, o meme fazia sentido no sentido que Leiria não tinha realmente turismo. Ninguém vinha para Leiria para fazer turismo. As pessoas só vinham cá para dormir e para ir trabalhar. Nesse sentido, o termo estava certíssimo. Este foi um meme que virou tão viral, já há uma música, da Inês apenas, a falar do mesmo tópico, que já passou nas rádios. Penso que foi este ano que começou a passar, se não foi o ano passado. E atualmente é um meme que já tem em tribunal a marca Leiria não existe em disputa entre a Câmara e uma entidade privada. E era essa a primeira teoria que eu trazia. A segunda também é um clássico. Terraplanagem. É que a Terra é plana. É um tema que muitos de vocês pensam que vocês conhecem. Acho que não requer muita explicação. Há umas pessoas que acreditam
que a Terra não é uma esfera, é um plano, que há uma conspiração mundial entre cientistas, pessoas que foram alegadamente ao espaço, segundo a teoria do David, se foram ao espaço, estão a fazer todos uma conspiração para dizer que não, que há uma barreira física à volta de nós. Há uns que dizem que, portanto, há uma muralha de gelo que impede o progresso, há quem diga que há uma queda d'água. Eu nem sei se na época medieval havia já essa da queda d'água, penso que sim, mas a do gelo não. Vamos ser honestos. Tendo em conta as ferramentas atuais, é das que eu acho mais estranho existirem. Eu já tive, comentando agora mais as vossas teorias, eu já tive um almoço com uma pessoa que me disse: não, eu acredito que as pessoas foram ao espaço. Eu não acredito que aterraram lá na Lua. Mas espera aí, tu acreditas que foram ao espaço, certo, mas não aterraram na Lua porquê? Porque isso claramente foi filmado. Claramente, naquela época, com os computadores da época. Os computadores da época mal conseguiram pôr a máquina a voar no espaço. E estás-me a dizer que já havia capacidade para fazer filmagens daquele género na Lua. Comentando as outras. Joel, eu acho que provavelmente o Hitler foi fazer uma road trip. Aterrou num desses 4 países da América Latina, depois decidiu passear ali pelo Brasil, pela Argentina, foi beber uma água de coco em cada lado, ver qual era o sítio melhor. Eu também acrescentava que também há aqueles que dizem que ele foi preso para a União Soviética, que ele nunca morreu na Alemanha, também é uma teoria que aparece. Comento na teoria de vida, assim, muito alto, também quero que vocês falem. Também há a teoria que Hillary Clinton é uma assassina profissional. Toda a gente fala contra ela, morre de formas, circunstâncias estranhas. Atenção, não é só que ela tenha uma rede de pedofilia, é que é uma verdadeira assassina profissional. Uma verdadeira mobster. Deixa-me só fazer aqui um Foi parênteses, Carlos, para, caso alguém de força. repente esteja a abrir o vídeo neste preciso momento, isto são teorias que nós coletamos, que nós estamos a partilhar, não é a nossa opinião, nem nós acreditamos em nenhuma delas, só para que não haja nenhum esclarecimento. Eu vou fazer isto de 5 em 5 minutos num vídeo e não haja ninguém a pensar e descontextualizar o que estamos aqui a falar. Mas podes continuar, sim. E não sei se, e não se visse por uma borda d'água em todo o vídeo a dizer teoria da conspiração. Se calhar era mais justo. Assim não há frames a dizer que nós estamos a ver isto. Exatamente. Bem, Exatamente. então eu vou continuar aqui com mais algumas teorias. Portanto, há aqui uma. Eu tenho bastantes. Eu tenho aqui uma que é a teoria dos reptilianos. Não sei se já alguém ouviu falar, mas é uma teoria em que o planeta Terra é controlado por uma espécie de alienígenas, que sabe-se lá porquê têm formas de répteis, uma espécie de crocodilo com pernas, não sei, com pernas de humano, não faço ideia como é que será, portanto, esses alienígenas, mas eles são capazes de mudar a forma. Portanto, ele tanto pode ter a forma do réptil como pode transformar-se num ser humano normal. E o que é que acontece? Eles acabaram por se transformar em celebridades muito influentes, em políticos muito influentes, e são eles que controlam toda a sociedade. Isto é baseado, portanto, numa obra de ficção escrita por David Icke, portanto, um escritor que, portanto, desenvolveu esta teoria. O que acontece é que esta teoria começou a ser difundida em vários países, entre os quais Portugal também, e há pessoas que de facto acreditam, e houve ali um período, foi o período da Covid-19, em que houve pessoas, inclusive, que acusaram os reptilianos de estarem por trás da pandemia. Portanto, o homem lagarto é quem estava por trás de tudo o que estava a acontecer. Continuando ainda com esta teoria, ou com estas teorias de conspiração, existe também a teoria do Clube Bilderberg, que já devem ter ouvido falar também. Portanto, é uma conferência anual que reúne vários líderes políticos, empresariais e académicos influentes, um pouco todo o mundo, e os teóricos da conspiração acreditam que este é um grupo secreto que, na verdade, domina. E esta é que é a tal denominada ordem mundial que muitas vezes é referida, agora até nas campanhas das europeias foi referida. Esta ordem mundial é muitas vezes associada a este clube que eu acabei de falar aqui. Depois temos aqui a Área 51, quer dizer, não podíamos falar teorias da conspiração sem falar da Área 51, não é? Portanto, a Área 51 é uma base militar dos Estados Unidos, do ponto de vista oficial é isto, só que esta base militar dos Estados Unidos, isto estamos a falar de uma teoria que já vem de há muitos anos. Eu lembro que a série do Alf, estava nos anos 80, já era um pouco inspirada nesta teoria, que havia uma base, que era um local onde havia experiências com alienígenas e tecnologia extraterrestre. O governo dos Estados Unidos escondia aquilo da população e não deixava aproximar, e, portanto, essa era uma espécie de base onde havia contacto entre humanos e extraterrestres, tudo sob o segredo e o sigilo dos Estados Unidos. Portanto, esta era outra das teorias.
Mas, antes de passar aqui ao David, também a teoria, e esta eu fui pesquisar, porque esta eu já tinha ouvido várias vezes falar, que as pessoas das teorias da conspiração usavam chapéus de alumínio ou chapéus de prata, e eu fui pesquisar porque é que se usava o chapéu de alumínio, na minha ignorância, pensei, nunca tinha pensado sobre isso, e quando estávamos aqui a preparar este programa com esta temática, eu achei que era interessante ir ver, então percebi que há três motivos para usar o chapéu de alumínio. O primeiro motivo é a proteção contra o controle mental, que acreditam que alguns governos ou entidades entram no cérebro das pessoas e conseguem controlar as pessoas, levando-as a fazer ações que não pretendem fazer. Logo, através do chapéu de alumínio, consegue proteger disso. Depois, bloqueio da radiação, uma vez que a propriedade que esse metal tem consegue refletir certas formas de radiação eletromagnética. Eu peço desculpa se estou a dizer um disparate, mas foi o que eu li, exatamente assim. Portanto, e os chapéus são uma barreira, então, que protege dessas radiações nocivas que vão dar cabo do ser humano. A outra, portanto, não sei se estavam à espera disto, mas na mesma temática do que falámos há pouco, era uma prevenção de comunicação contra extraterrestres. Porquê? Porque os extraterrestres não precisam de telemóveis, eles entram no nosso cérebro e comunicam, segundo as mesmas teorias. Tendo o chapéu de alumínio. Tendo o chapéu de alumínio é como se o telemóvel não tivesse rede para os extraterrestres. Portanto, eles aí já não conseguem comunicar. E já não conseguem entrar no cérebro. E é uma forma de bloquear, portanto, essa comunicação mental. Eu depois, nesta parte aqui da extraterrestre, eu ia continuar com farsas e ia passar para a chegada do homem à Lua, mas já abordámos aqui, portanto vou passar e deixar aqui, que eu tenho mais algumas para partilhar, vou passar aqui para o David, para ele continuar, e tendo em Eh, conta que o Carlos já esgotou as dele, vamos agora alternando entre mim e o David para vermos aqui então o que é que temos aqui para partilhar. Também Assim, não vim preparado, mas ainda sei mais algumas. Eu posso Sim, dar à levar vontade, minhas sim. mais umas exato, quantas. atenção, atenção. Eu também tenho aqui algumas questões para fazer, tanto para ti, Joel, como para o Carlos. Repara, a primeira questão que eu tenho a dizer é que eu nunca fui a Leiria, de facto. Portanto, confirma-se, eu nunca fui a Leiria. Portanto, eu não sei, mas isso é uma ótima base, ok? Quando eu for a Leiria, eu aí tiro as minhas dúvidas, não é? Quando eu for a Leiria, eu chego lá e digo, ok, Leiria existe, estou aqui. Até lá, opa, E depois tenho vais ter que dúvidas, não partilhar é? uma foto, vais ter que partilhar uma foto neste podcast a Exatamente. mostrar. Eu já fui, portanto eu posso assegurar que existe, mas depois vamos ter então a tua confirmação também. Exatamente. A outra questão é Posso sobre tirar os uma foto da répteis. placa de Leiria e com a minha foto ao lado, queres? Acho que era giro. É A melhor, se outra questão calhar. é sobre. É assim. Eu acho que, de facto, o sistema de comunicação dos répteis acho inadmissível, porque é assim. Se eles nos usam para comunicar, eles no mínimo deviam pagar à MEL uma taxa. É assim, eu não ando aqui a ser usado como telemóvel e depois, pá, pumba. Pá, não dá. Isto o aluguer deve ser cobrado. E sobre os répteis, e isto é uma pergunta muito em concreto, por que não irmos todos para locais frios? Eles aí hibernam. Se nós formos para locais frios, eles hibernam, ficam o dia todo a dormir e não conseguem dominar o mundo. Pronto. Mas isto Isto eram os meus pensamentos. pode ser um réptil já preparado para essa mudança. Não sabemos quantos anos tiveram a aperfeiçoar, não é? Portanto, isto, repara, esta teoria pode sempre ser atualizada e pode haver aqui um upgrade também nas características do animal, não é? Sim, mas continua, sem querer interromper, já interrompi. Deixa estar. Eu acho que este episódio também é propício a isso. A outra minha teoria da conspiração também de Alex Jones, uma muito gira, e depois já desenvolvida mais tarde em alguns podcasts, que é que, no fundo, os governos dos Estados Unidos andam a deitar químicos para a água, supostamente desde 1994, que faz os sapos gays. Não é só os sapos, mas também as pessoas. Segundo ele, esses químicos atuam, fazem parte de um programa militar cujo objetivo era virar os outros militares dos outros países gays. E testaram isso com sapos, Conforme, foi isso? não, 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 não. Eles deitaram os químicos, Ok, porque depois assim, depois a teoria foi desenvolvida, não é? certo. Depois a teoria agora é parte de plásticos. Portanto, há um processo de plásticos que vai para a água, os sapos bebem aquela água ou nadam naquela água e não querem dormir com sapos fêmeas, querem dormir e ter relações sexuais com sapos machos. Pronto, pelo que eu percebi,
É basicamente isso. Há outros processos igualmente baratos e que não têm esses efeitos secundários, no entanto, continua-se a fazer isso, justamente para tornar a maioria da população gay, e anteriormente isso eram os soldados inimigos gays, porque toda a gente sabe que um gay não é capaz de dar um tiro, não é? É impensável. E, desculpa Agora, lá, só fazer um pequeno ouça, à parte. Claramente que essas pessoas dessa teoria não leram a história espartana, ou a história da Grécia Antiga. Há vários casos desses. Que se havia soldados jogavam no outro campo, não é? Da homossexualidade. Por outro lado, há uma coisa que eu não entendi. Portanto, falas do governo norte-americano e depois falas da produção de plástico. Portanto, o governo norte-americano controla a produção de plásticos a nível mundial para produzir esses químicos ainda? pá, pelo que eu percebi, atenção, isto depois há layers da teoria de Alex Jones, não é? Alex Jones depois tem layers, porque isto depois é tudo englobado no projetos dos globalistas para controlar a população, porque depois é mais fácil controlar a população dessa maneira. Ah, ele inclusive chega a usar palavras como a bomba gay e coisas assim. E já Sim, agora sim, devemos sim. aqui também dizer, não é só de que isto é tudo um podcast sobre teorias de conspiração, nós não acreditamos isso, mas também não somos homofóbicos, também é melhor dizermos isso. Sim, estás apenas a Sim, partilhar algo que claro, tu claro, leste, claro. claro. Estás apenas a partilhar o que tu leste, Exatamente, claro. nada É bom disso, entender isso. nada contra isso. Pronto. Aliás, eu acho até o parte do ridículo um bocado essa situação. Ahm, Portanto, lembrei-me também outra questão, já agora, sobre a Terra Ok, pode plana. ser. Eu agora lembrei-me de uma coisa. Se nós temos aviões e hospedeiras de bordo, e passageiros, sempre que uma pessoa faz uma viagem, supostamente está na teoria da conspiração. Todos esses indivíduos estão dentro dessa teoria da conspiração, porque é a única cena que faz sentido. Não só, atenção, porque há quem diga que os aviões têm ecrãs do lado de fora, tu estás a ver sempre ecrã. Há várias formas de ver a coisa. Há outros que dizem que, portanto, neste grande governo mundial, talvez a World War, talvez, tenha posto limitações artificiais à nossa visão para nós não conseguirmos ver o mundo todo plano. Portanto, há teorias para tudo nesse aspecto, como tu disseste. Há quem já tenha fundado mais detalhes nessa ideia. Uns foram buscar as ideias antigas, mas se calhar bíblicas, porque há muito tempo que já se sabe que a Terra não é plana. Uma coisa até já se viu há muitos anos. Mas foram buscar a malucos da altura e outros foram buscar a malucos agora. Desculpa o termo. Nada de ofensa a quem pensa que a Terra é plana. Peço desculpa, mas nada de ofensa. Não é ofensivo. Mas, pegando também nas palavras do Zvel, que falou aqui na área 51 dos reptilianos, reptilianos tinha mais uma curiosidade. Hillary Clinton está outra vez aqui a metida ao barulho. A Hillary Clinton está em quase todas. Há uma que são Todas que coisas envolvem o diferentes. governo Atenção, mundial envolvem Hillary Clinton. a área 51 não é Diz isto. necessariamente dos reptilianos, são duas coisas diferentes. Atenção, alegadamente, não é? Sim, sim, eu sei, Alegadamente. mas na parte. Sim. Sim, mas da parte dos reptilianos, a Hillary Clinton está envolvida aqui outra vez nesta. É Os Estados outra Unidos em geral citada está pelo envolvido governo na em questão. maioria destas teorias. A maioria destas Olha, teorias tem o Sim, governo dos sim, Estados sim. Unidos por trás. Portanto, é o país que mais suscita na população a investir nestas teorias da conspiração, como é óbvio. Portanto, nós não... Claro, olha, mas claro. só calma para que eu também tenho aqui dizer. depois algumas de Portugal. Mas agora mas isto é importante, porque tu Olha, mencionaste tenho uma uma coisa de que eu acho Portugal e não quero relevante. que me corrupes essa, portanto. Porque repara bem numa coisa, a Área 51, tu tiveste há uns tempos uma Naruto Run lá, portanto, uma série de indivíduos foram correr à Naruto lá para dentro para descobrir os ETs. Tu nunca soubeste quem ganhou essa corrida. Não é por nada. Pois, ET. Verdade, verdade, verdade. Aquilo Não está comprovado. que foi logo impossível, acredito. Mas falando no meu, digamos, vindo, eu sou fã da aeronáutica, como eu disse no programa anterior, convém a área 51, há quem diga que foi utilizada pelos aviões secretos, e aviões secretos são todos lá voados lá primeiro, e aí é a zona de testes. Daí o secretismo, pelo menos oficialmente, é Claro, essa a razão para esse secretismo. os exércitos têm E vários não projetos convém que são dizer feitos em isso segredo, como é também, óbvio, não não é? é? E aquilo é uma área enorme mesmo, um espaço enorme, que os aviões podem voar lá perfeitamente secretamente e ninguém consegue observá-los e estão à vontade aí. Essa é a parte, portanto, mais racional da coisa. Mas é verdade, ninguém sabe o que é que já anda no terreno. E as únicas imagens que eu vi eram muito poucas pessoas. E aquilo é alegadamente ainda milhares de pessoas iam para lá. As fotos que eu vi é mais 50 pessoas, no máximo. Pequeno facto cómico.
os militares, isso foi publicado pelo governo norte-americano, os militares da Área 51, ou da base que a gente chama da Área 51, tiveram que estudar o que é Naruto Run para se preparar para a Naruto Run. Isso foi público. Portanto, se calhar os planos de preparação foram tão eficazes que não se viu quem ganhou a Naruto Run. Olha, eu lembrei-me de duas teorias da conspiração. Uma também é um bocadinho do governo mundial, em relação ao 11 de setembro. O 11 de setembro foi um trabalho interno, foi um inside job, em que há imagens, que há explosões dentro das torres, e as torres caíram por demolição e não por aviões, porque os aviões não, o combustível de aviões não consegue derreter vigas de metal. Essa teoria também um bocadinho. E traz sempre toda uma conspiração para lavar fundos. E havia outra conspiração ligada a essa que o 11 de setembro aconteceu, a demolição do 11 de setembro aconteceu porque o World Trade Center estava sem amianto, era um custo enorme remover o amianto, então vamos demolir por um atentado. Pronto, está resolvido. Demolimos por um atentado, pedimos ainda à seguradora e construímos uma nova torre. Dentro desse prisma, há quem diga que portanto, ainda no 11 de setembro, o quarto avião não existiu. Descarregaram lá o material naquele campo e disseram que houve um quarto avião e não existiu. Estas pessoas que voaram nesse avião aterraram numa base militar secreta e ainda hoje estão lá presas. Ou então que foram tudo atores naquelas chamadas que eu vou falar, que foi tudo atores. E as pessoas que dizem que eram vítimas daquele avião são tudo atores, são todas gente Que paga. acabaram todos a carreira no mesmo dia, já E agora. todos. E também nessa parte, que no ataque ao Pentágono, portanto, a parte que o Pentágono foi atingida foi a parte que estava em obras, que era a parte mais velha, que não há nenhuma imagem do avião a bater, só uns frames foram editados, que aquilo foi, na verdade, um míssil cruzeiro norte-americano que aterrou ali, o Pentágono, tudo para fazer a famosa guerra do Iraque e a guerra do Afeganistão, não é? Também há essa teoria. 11 de setembro, vou falar de uma portuguesa. É um meme que eu costumo ver muitas vezes no Reddit e às vezes nos fóruns do Twitter, não só, que é o José Figueiras esteve envolvido no 11 de setembro. Não sei se alguma vez vocês viram Não essa. teve, não, gente. Aquilo que diz é que o José Figueiras não teve nada envolvido com o 11 de setembro. Quem diz o contrário está a mentir. Eu só vi um ponto Mas azul. partilha lá a Teve lá origem de dessa certeza. teoria. Opa, eu não tenho a certeza da origem. Não sei. Lá está. Foi daquelas coisas que eu não me preparei, mas lembro-me de ver na internet. E queria ver se vocês tinham alguma informação sobre isso. Não, essa não Tenho tenho. sim, senhora. Acho que creio que, se eu me recordo bem, essa teoria da conspiração inventada por gente má, claramente para atacar o José Figueiras, nasceu no Reddit, se não me engano. Claro. Terá nascido Tinha no isso no Reddit Reddit. e terá havido acusações de que o José Figueiras estaria envolvido no 11 de setembro. Que rapidamente nasceu-se um movimento contrário, da qual eu faço parte, que o José Figueiras não teve nada a ver com o 11 de setembro. Inclusive há várias fotos de José Figueiras com várias senhoras que quem se dá com aquelas pessoas, ele nunca poderia estar envolvido no 11 de setembro. Ficamos na mesma, então. Bem, então, olha, eu vou Exato. partilhar aqui algumas teorias que eu também, também, Ainda tenho também uma, mas consegui gira. encontrar. Então, deixa-me só partilhar aqui algumas e já continuas. Está bem, força. Portanto, ainda ninguém falou aqui, quando falámos da nova ordem mundial, temos estado aqui sempre volta dos Estados Unidos, mas também há uma teoria que vem da Baviera, que é os Illuminati. Portanto, os Illuminati, um grupo secreto também que, lá está, queria dominar o mundo, como todos os outros. Já repararam, há muita gente que quer dominar o mundo. Era uma sociedade secreta, que deixou de ser secreta porque as pessoas descobriram, não é? Portanto, em 1776 surgiram na zona da Baviera. Dizem que ela legalmente foi banida, mas eles continuaram, através de símbolos ocultos e de organizações totalmente secretas, a conseguir conspirar e controlar várias partes do mundo. Fala-se do olho que tudo vê, fala-se da pirâmide, fala-se das notas de dólar. Uh, os bancos dizem que são eles que controlam grande parte dos bancos e conseguem manipular vários inventos para promover os seus interesses. Entre os seus interesses está a redução da população mundial. Portanto, esta é uma das acusações. Portanto, quando há, por exemplo, alguma, ainda agora quando foi a questão da Covid-19, também voltou novamente em voga a dizer-se que estão por trás disto, é uma forma de reduzir a população. Portanto, é outro das teorias que existem aqui.
Depois há aqui uma teoria, que já devem ter ouvido falar, nem que seja através dos livros do Júlio Verne, que é a teoria da Terra Oca. A Terra é oca e, na verdade, na parte dentro da Terra é habitada por civilizações que nós pensávamos que estavam perdidas, mas não estão. Estão escondidas, não estão perdidas, são coisas diferentes. Portanto, estão escondidas, vivem no interior da Terra. Acredita-se que há algumas saídas portanto, as saídas provavelmente serão no Polo Norte e no Polo Sul, por isso é que pouca gente vai lá. Portanto, reparem, esta teoria mata completamente a da Terra plana. Esqueçam lá, porque esta não é compatível com a outra. A da Terra oca não é compatível com a Terra plana. E, supostamente, algumas expedições já entraram em contacto com estas civilizações. Estas civilizações acabaram de transmitir também muito conhecimento. Através das suas cidades subterrâneas, os seus habitantes vivem um grau de civilização muito mais avançado do que nós temos na parte, portanto, exterior do planeta, e eles na parte interior são muito mais avançados e de vez em quando algum explorador entra em contacto com eles e aprende umas coisas. Portanto, esta é outra das teorias. Depois temos aqui a teoria dos chemtrails, que são trilhas deixadas por aviões no céu, portanto eles deixam substâncias, e quais é que são o objetivo destas substâncias que são lançadas, muitas vezes acusadas ao Bill Gates, ao Elon Musk, a tudo que sejam homens com dinheiro e poderosos, são sempre os alvos destas teorias da conspiração. Um dos objetivos, claro, é o controle climático. Portanto, as substâncias são usadas para manipular o clima. Esqueçam as alterações climáticas. Esta teoria da conspiração diz que é assim. Controle populacional. Vamos reparar que muitas vezes o controle populacional está aqui, portanto, para que a população fique esterilizada e já existem zonas, ou vão existir zonas em que as pessoas não vão conseguir ter filhos, vai ficar tudo estéril e o mundo vai acabar. Há muitos filmes sobre isto. As pessoas depois veem os filmes e acabam por desenvolver as teorias. E depois a evidência circunstancial, ou seja, as pessoas muitas vezes dizem que isto acontece porque há uma fotografia em que viram algo a cair do céu, e as chemtrails estão cada vez a aparecer mais, e isto são as evidências que depois são usadas para justificar esta teoria. Antes de passar aqui a palavra a um de vocês que queira partilhar mais teorias, terminar com o experimento de Filadélfia, ou a experiência de Filadélfia, 1943. A Marinha dos Estados Unidos, alegadamente, portanto, tentou transformar um navio de guerra, o Eldridge, tentou transformá-lo em invisível dos radares. Mas para ele ser invisível dos radares, ele tinha que ter capacidade de teletransporte. E então conseguiram fazer um navio que tinha teletransporte. Esse navio acabou por ter, pois, efeitos colaterais na população, não é? Muitos tripulantes ficaram com danos físicos e mentais, inclusive alguns deles fundiram-se com o metal do navio, desapareceram e ficaram com níveis de insanidade acima do normal. Estou a ler, portanto, exatamente o que encontrei, portanto, seja lá o que for isto, os níveis de insanidade acima do normal. E esta teoria, curiosamente, ganhou muita força na década de 50, na década de 60 também. Entretanto, caiu em esquecimento e agora, bem-vindos a 2024, esta teoria voltou a circular e voltou a estar relacionada com temáticas que já falámos, em que basicamente, adivinhem lá quem é que fez este experimento de Filadélfia? Extraterrestres. Portanto, na verdade, portanto, agora juntaram extraterrestres e o experimento de Filadélfia e daí, portanto, todas estas questões. E eu agora passo aqui a palavra, portanto, ao Carlos, não sei se tem alguma coisa para partilhar. Falaste-me, portanto, da teoria oca e agora estou a falar sobre a questão dos erros invisíveis, a teoria de Filadélfia. Foi isso? Foi o que tu falaste, não foi? Sim, sim, sim. Pronto, da teoria oca. Sim, é uma teoria antiga, o que é cómico, porque até certo ponto é verdade e não é. No sentido que os cientistas encontraram realmente grutas totalmente fechadas do exterior e quando encontram lá espécies que vivem completamente isoladas do resto do mundo. Nesse aspecto, nessa teoria, é chamar isso uma civilização, é uma clara extrapolação. Mas é uma teoria que ainda tem, e tem alguns seguidores no mundo atual, é uma teoria já muito antiga, fala de Oliveira. Já há muito tempo não ouvia, mas é curioso que na parte científica, na parte natural, é verdade. Há vezes encontros os sistemas de grupos estavam totalmente fechados e encontram realmente espécies que eram completamente diferentes do resto. Em relação aos livros invisíveis, olha, honestamente eu nunca tinha ouvido falar. Estás-me a dar uma perfeita novidade. Mas tendo em conta que
Já existem aviões que atualmente são invisíveis ao radar. Aviões de percola, posso falar, porque tenho algum conhecimento, que a própria Força Aérea Portuguesa quer comprar. Se calhar esses aviões foram feitos com tecnologia alien. Quem sabe, vinda da área 51. Se calhar houve realmente ali um grande acordo com os aliens na área 51, em que houve partilha dessa informação e que a primeira experiência poderá ter sido esse caso desse navio Filadélfia. Filadélfia? Não. Tu disse que é navio Filadélfia ou navio o quê? Não, eu disse que era o experimento ou a experiência em Filadélfia, em que Ah, supostamente, a experiência Filadélfia. só para recapitular, isso surge, eu não disse há pouco, mas isso surge através de uma carta de um homem que supostamente esteve envolvido na experiência e que contou tudo nos anos 50. É assim que começa a difundir-se esta teoria. Claro. Essa era uma teoria que eu desconhecia. Eu vou dar mais duas que, entretanto, me lembrei, que são teorias até relativamente conhecidas. Antes disso, vocês falam muito da sobrepopulação, que aparece muito. E vocês são da área de história, portanto, se calhar sabem isso melhor do que eu. Mas isso acho que tem por base um economista britânico, em que ele faz um livro, na altura, penso que perto do século XIX, a dizer que a Terra estava a atingir o seu limite populacional e que, ao longo dos tempos, essa teoria tem sido provada, porque a população humana tem crescido, nós estamos cá todos, não é? Mas as ideias deles têm-se mantido. E depois as pessoas vão tentar arranjar motivos para isso, não é? Mas acho que é o Thomas Malthus, não sei se vocês ouviram falar. Tem essa teoria da sobrepopulação. As teorias que eu vou acrescentar aqui. Olha, lembrei-me do Triângulo das Bermudas, que era uma teoria muito forte na década de 70 e 80, que havia um triângulo na área das Caraíbas, em que de navios e aviões desapareciam misteriosamente aí, sem grande explicação, e que já vinha relatos muito antigos, e que podia ser uma espécie de buraco negro, um portal para os aliens. Eu ouvi vários isso na altura sobre isso. Peço desculpa, não estou de preparação. Mas na altura o que eu vi, eu lembro que o primeiro caso que eles davam era uma patrulha de aviões norte-americanos pós-Segunda Guerra Mundial, em que eles entraram lá e ficaram desaparecidos. E que eles, pelo rádio, tinham comunicado à base, estavam a ver-se coisas estranhas no ar, raios, umas bolas, e que outros casos de navios que chegaram lá e perderam-se, que sobreviventes viram lá coisas estranhas. Portanto, é outra das teorias também apresentada, mas esquece, acho que está a entrar um bocadinho dentro da modernidade, já não é tão. E depois há a teoria do Santo Grau e dos Templários, que ainda estão à procura do verdadeiro Santo Grau e que ele ainda está escondido e do que traz um grande tesouro dos Templários, não é? Fala-se que até poderá estar em Portugal, porque Tomar, tivemos não é? Templários em Portugal. Tomar o Pombal, por exemplo, o Castelo de Pombal é um castelo templário, Em ainda por cima, Castelo mas Branco, realmente, então. sim, Castelo Branco. também, também. Oh, eu não falei Castelo Branco, que nunca visitei Castelo Branco. Também não sei se existe, também tenho que confirmar se existe ou não. Insiste que eu estou cá. Fazemos assim uma troca, eu vou para aí, tu vais para aqui, estás a ver? Podemos fazer isso. Ah, em contrapartida, essa dos Templários é muito cómica, porque eu cheguei a ver num programa que dava no History Channel sobre uma ilha no Canadá, e por acaso num daqueles Insta Zapping, eles estavam a falar que tinham encontrado um artefacto e podia ser que fosse nos Templários, tinham fugido de Portugal, e que essa moeda pudesse ser uma moeda portuguesa, tivesse lá passado, e fosse. Era o mistério de Oak Ridge, posso estar enganado, mas esqueci. Programa no canal História em Portugal. O mistério de Oak Ridge. E havia um. Eu por acaso fiz zapping e apanhei eles a falar em Portugal. E acabei por ver o episódio inteiro. Em que eles não tinham grande ponto por pegar. Mas lembraram-se naquele dia de falar dos portugueses e dos templários. Então, gostava de falar. Vocês falassem agora as vossas opiniões. Eu também, eu vou aqui partilhar mais algumas, como eu tenho muitas, vou tentar aqui acelerar, para nós gerirmos aqui também o tempo.
E depois já faço aqui, fazemos alguns comentários, até porque algumas teorias estou a ver que depois encaixam umas nas outras, não é? Então eu vou partilhar uma aqui sobre as canetas Bic, não sei se alguém ouviu falar. Eh, esta até foi o meu irmão que me contou, que isto recentemente, pelos vistos, está na internet, esta teoria, em que basicamente as canetas Bic são sondas de extraterrestres. Portanto, qual é a teoria? É que elas tornaram-se muito populares, não porque são um instrumento de escrita, mas sim porque são um dispositivo que é usado para monitorizar e sondar a população humana. E como é que isto acontece? Elas, em primeiro lugar, dá para comprar um pouco por todo lado, portanto, porque elas estão disponíveis na maior parte dos locais. Depois, hum, elas, além de estarem disponíveis na maior parte dos locais, portanto, elas muitas vezes aparecem. As pessoas, na verdade, quando elas aparecem, as pessoas não as perderam. Na verdade, é alguém que já a recolheu novamente. E, entretanto, elas voltam a aparecer. Quando voltam a aparecer, é porque a pessoa, entretanto, voltou a encontrar, portanto, a caneta, porque, entretanto, vai haver mais um estudo em que vão pesquisar sobre a pessoa. Portanto, esta é a teoria, surgiu recentemente e está em quase todas as lojas do mundo. Portanto, esta é a teoria associada. Não sei se houve aqui um problema técnico, já penso que já está resolvido. Portanto, Já está, já está. reparem, estas coisas não se pode falar, porque senão mandam-nos logo isto abaixo. Mas, de qualquer maneira, É portanto, esta Bic. era a teoria É Bic. sobre as canetas Cuidado, Bic. cuidado. Agora, Internacional. vamos passar para Portugal. Portanto, estamos aqui a falar dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos podíamos estar aqui 20 horas a falar de teorias da conspiração, porque neste precisamente está a aparecer aqui uma teoria nova e estão a dizer que sempre com um áudio trava quando se fala de canetas é porque a caneta já está a funcionar. Por acaso tinha ali uma caneta Bic, mas pronto. Então, ah, vamos começar com uma das teorias mais antigas que eu encontrei. 1755, há um grande terremoto em Lisboa. Na altura houve, claro, a explicação religiosa, que não é a teoria, atenção, a explicação religiosa era, portanto, um castigo divino, no sentido em que a população pecou e Deus castigou, portanto, esta foi a explicação, e esta toda a gente conhece, a explicação religiosa, claro, depois tem a explicação científica, foi as placas tectónicas, estas coisas acontecem, mas depois há uma teoria da conspiração, que surgiu na própria época. Aliás, há duas teorias. A primeira é que o resultado, tudo aquilo que aconteceu, era uma experiência científica que estava a ser realizada por alquimistas ou estudiosos da época, que acabaram por destabilizar a Terra e prejudicar, portanto, e provocar aquele mesmo terremoto. A outra teoria é que aquilo foi uma encenação do exército combinada com o Marquês de Pombal para ele próprio se promover à custa do que estava a acontecer. O que é curioso destas teorias, embora eu não encontro nenhuma fonte, e vou já dizer, que garanta que isto foi espalhado e disseminado na época, encontro em 2024 a dizer que na época já se dizia isto. Mas não me choca que, da mesma maneira que há pessoas que acreditam na teoria da conspiração hoje e que têm criatividade para isto, não me choca nada que há 200 anos atrás, ou há 300 anos atrás, alguém acreditasse e acabasse de espalhar essas mesmas teorias. Mais teorias da conspiração. 1980, a morte de Francisco Sá Carneiro também está envolvida em várias teorias da conspiração. O atentado político é mais comum, sabotagem no avião, foi assassinado por adversários políticos, foi assassinado por adversários políticos do próprio partido, de outros partidos, foi os serviços secretos norte-americanos, foi a União Soviética, enfim, há uma série de teorias também à volta da morte de Sá Carneiro. Mais teorias que nós temos aqui sobre Portugal. Que o 25 de Abril foi um golpe orquestrado pela CIA ou pela própria União Soviética, com o sentido de acabar com o regime português e meter um regime próximo daquilo que eram os seus interesses. Esta teoria da conspiração, tanto um como o outro. Depois temos aqui também a teoria da Torre de Belém. Esta fiquei bastante surpreendido também. Supostamente a Torre de Belém ou era um cofre que tinha escondido alguns dos maiores tesouros, entre os quais, eu não quis dizer há pouco, mas o Santo Grau também podia estar na Torre de Belém, também era uma das teorias. Ou então um portal do tempo que dava para viajar no tempo. Portanto, através da Torre de Belém também dava para viajar no tempo. É curioso que esta do portal do tempo, segundo constas, já vem, é uma teoria que já tem mais de 30 anos, esta das viagens no tempo através do portal do tempo. Ainda sobre Portugal, os Açores são, na verdade, a cidade perdida da Atlântida, portanto, a cidade perdida está nos Açores. Portanto, porque dizem que, em termos de localização no meio do Oceano Atlântico, que a própria cidade, ou neste caso as próprias ilhas, foram formadas em cima de formações geológicas submarinas que foram
a antiga civilização que ali teve. Portanto, havia ruínas de uma cidade antiga da qual emergiu os Açores. Portanto, é outra das teorias que envolve Portugal. Agora, eu vou-vos confessar que encontrei aqui duas que estão relacionadas uma com a outra, que estas sim surpreenderam-me. A primeira tem a ver com a Batalha de Ourique. A Batalha de Ourique, segundo consta, Dom Afonso Henriques recebeu uma ajuda para conseguir derrotar os mouros que ninguém estava à espera. E segundo esta teoria, foi intervenção alienígena. Portanto, os extraterrestres vieram ajudar Dom Afonso Henriques, portanto, combinaram com ele: olha, vamos ajudar-te, tu vais ganhar a batalha. Eles ajudaram durante a batalha e, ao que segundo consta, esta teoria, também lá está outra vez, esta teoria foi partilhada há muitos anos atrás, que havia aparições celestiais, houve luzes no céu, houve assim uns efeitos que ninguém consegue perceber, que eram, na verdade, portanto, as naves a ajudar, e isso explica, portanto, a vitória de Dom Afonso Henriques. E quando nós pensamos, bem, mas os extraterrestres e a história de Portugal acabou aqui, portanto, a ligação. Não, não acabou. Vem aqui mais uma teoria. Descobrimentos. Há uma teoria que os portugueses, na verdade, conseguiram entrar em contato com civilizações extraterrestres muito avançadas que lhes forneceram conhecimentos avançados, desde mapas até instrumentos de navegação. Depois se transmitiu a ideia que tinha vindo de outros povos, mas não foi de outros povos. Eram, portanto, os tais alienígenas que acabavam por ajudar os portugueses a conseguir os descobrimentos, porque lá está, os alienígenas tinham interesse no sucesso de Portugal, tanto na Batalha de Ourique como depois aqui nos descobrimentos. Curiosamente, eu não consegui encontrar o resto da teoria porque eu não sei porque é que depois os alienígenas nos abandonaram. Não sei onde é que eles estavam quando foi a restauração, não sei onde é que eles estavam em Alcácer Quibir, não consegui perceber porque é que fomos abandonados pelos alienígenas. Portanto, a teoria depois está incompleta. Mas esta era a parte das teorias, portanto, sobre Portugal. Ainda sobre Portugal, também encontrei o mistério das pedras megalíticas em Sintra, como a pedra de Alvidrar, que, segundo algumas teorias, têm poderes sobrenaturais e era de uma civilização avançada que também viveu nesta zona. Porque reparem, pois é sempre assim, as civilizações avançadas, ou as que se esconderam no interior da Terra, ou as que acabaram por desaparecer, mas na verdade eles estão só à espera de uma oportunidade para voltar. Portanto, também viveram na região de Sintra. Também encontrei, portanto, esta teoria na internet. E, por fim, a última antes de passar sobre Portugal, era sobre o Santuário de Fátima. Também encontrei aqui a teoria da conspiração sobre isto, em que, na verdade, estava localizado sobre uma base subterrânea. Não havia muita investigação sobre o que é que haveria na base, claro. Depois os adeptos dos extraterrestres dizem que é extraterrestre, os outros dizem que é portais do tempo, mas a verdade é que aquilo é construído em cima de uma base e lá está. O próprio milagre poderia ter a ver com estas aparições naquela região e aí então o governo decidiu construir uma base para proteger e sobre a influência religiosa disfarçou tudo isto com a conivência da Igreja. Mais uma vez, para quem de repente agora meteu e começou neste vídeo, quem abriu o vídeo neste preciso momento e ouviu-me a falar nisto, estamos a partilhar teorias que encontramos na internet, provenientes de fóruns, blogs, sites, seja de informação fidedigna ou não, que nunca é, neste caso. Nós estamos apenas a partilhar aquilo que encontramos. Não é a nossa opinião sobre nenhum destes temas. Portanto, eu agora passo aqui a palavra ao David, que eu sei que o David tinha aqui umas histórias também para partilhar. Sim, sim. A primeira história que eu ia contar, novamente para os Estados Unidos da América, é que um advogado terá dito várias vezes que esteve em Marte e que, inclusive, numa das vezes ele terá visto lá o presidente Barack Obama no planeta Marte. O estranho nesta teoria, obviamente, não é Marte. Aliás, ainda na sexta-feira passada eu vi lá o Marcelo. É que eles terão viajado lá através de um dispositivo que faz teletransporte. Portanto, a tecnologia avançou, portanto, o barco já não há esses problemas com o barco. É assim uma tecnologia que permite um teletransporte de pessoas da Terra para Marte e assim conseguimos, pronto, aliás, nós já colonizámos Marte há muito tempo, não é? A outra teoria terá sido, é muito caricata para fãs de Age of Empires, é claramente a teoria de que Zhang He terá chegado aos Estados Unidos da América através das suas viagens marítimas. Mas, para quem não sabe, é um grande almirante chinês. Ele terá viajado na altura dos Ming, portanto, por volta da altura de
1405, ele terá viajado por toda a Ásia e chegou ao máximo à Arábia Saudita, algo mais por volta desses locais. Ele não terá avançado muito mais do que isso. Mas graças ao jogo Age of Empires surgiu rapidamente a teoria da conspiração de que Zhang He terá conseguido dobrar o cabo, chegou não só a Cabo Verde, portanto ele terá parado e feito uma paragem em Cabo Verde e terá sido de facto o primeiro povo a entrar em contacto com os cabo-verdianos, terá sido justamente o povo chinês lá, e depois ele terá feito continuou a sua viagem até aos Estados Unidos da América, até a América, onde terá ficado por lá e depois eventualmente voltou para a China. Portanto, também uma teoria que eu creio que é muito engraçada e que muito atualista e que indica muita coisa. Creio que a terceira e última teoria que eu tinha é que os governos, na realidade, falou-se em alterações climáticas. A realidade é que não é a poluição, gente, não é as placas tectónicas que libertam nos oceanos grandes quantidades de dióxido de carbono, não. São vários estados no mundo que têm capacidades e armas que se fazem alterações atmosféricas e usam o tempo como guerra. Portanto, vários estados têm vários satélites, usam essas armas, alteram climatoricamente o clima em vários locais do globo, no fundo porque estão em guerra uns contra os outros. Pronto, a gente é que não sabe, mas é verdade. Portanto, a subida de calor neste verão a gente está secretamente a ser atacado por Espanha e lá está, as poeiras da África. Obviamente que é uma invasão de Marrocos, com a sua última tecnologia que basicamente expele poeira para a Espanha e para a Península Ibérica toda, incluindo nós. Portanto, no fundo é isso, não é? Aquecimento global e derretimento dos polares árticos, por amor de Deus, é o micro-ondas ali a funcionar, que está ali a cozer e a fazer derreter o gelo. Portanto, são essas as teorias que eu achei também engraçadas. Não sei se há mais teorias, Eu tenho aqui mais mas achei algumas, esta. não sei se o Carlos tem mais alguma para partilhar. Tenho. Tenho mais três que me lembrei Então, neste força. momento. Então, não sei se vocês ouviram falar, mas Jesus Cristo era japonês e morreu no Japão. Quem morreu na cruz foi o irmão dele, o irmão gêmeo. Que ele terá nascido no Japão, depois a da altura terá decidido viajar pela Ásia e parando no Médio Oriente para se conhecer. Lá em Jerusalém, junto com o seu irmão, naquela zona da atual Palestina e de Israel, terá feito vários milagres. E depois, a dada altura, terá dito ao irmão: Olha, ficas aqui, eu vou para o Japão. E nessa altura, entretanto, apanha o irmão. O irmão, como Jesus Cristo, que era o famoso, passou-se por ele e disse: Não, eu sou Jesus Cristo. Não, apanha-me a mim. O teu irmão aí foi descansadinho, passa a vir para o Japão, tira-me a sua vida calmamente do Japão, no norte do Japão. Há um monumento a Jesus Cristo no Japão, em que dizem que é aquele sítio, portanto, há uma aldeia, uma vila, agora não tenho a certeza, que reclama que é aquele o ponto onde morreu Jesus Cristo. Outra, e vocês são cheios, todos nós ouvimos isso, que é que Dom Sebastião não morreu em Alcácer Quibir. Não sei como é que não te lembraste dessa, Joel. Que é Era do demasiado mito. óbvio esta. Sim, era tão óbvio que eu estava esperto que tu dissesse, nem que fosse só um rodapés isto. Que ele terá ido para a Itália, que ele terá ficado lá nas Arábias, em Marrocos. Quer dizer, há pano para mangas para aí. Acabaste de inventar outra. Acabaste de inventar das Arábias. Daqui a uns anos alguém vai pegar Não, nisto e vai começar a ser espalhada também a informação que ele foi para a Arábia. por que não? Por que não? Convém dizer que eu não acredito nisso. Isto é só teorias. Ah, e por último, as linhas de Nazca. Não sei se vocês ouviram falar. Aquelas linhas na zona do Peru, América do Sul, em que, visto do ar, formam desenhos. Tu lá na Terra não vês nada. Mas visto do ar formam desenhos. Então, que terá sido uma simulação altamente avançada com ou sem aliens, convém dizer, terá inventado uma forma de voar e fazer aqueles desenhos com as aliens ou com as suas aeronaves daquela época. Para além disso, que há provas, portanto, que há pequenas joias de ouro em formato de avião
também é dessa civilização altamente avançada, que eles só sabiam voar. Portanto, eles deixaram essas três para o último. Então eu vou terminar aqui com as que eu tenho. Portanto, vou voltar aqui à Covid-19, que foi uma altura muito fértil, teorias da conspiração, e houve aqui uma, particularmente, que me chamou a atenção logo na altura, quando eu ouvi falar nisto, que era a teoria do 5G. Muita gente dizia, não, mas as vacinas têm a ver com 5G. E eu fui pesquisar, na altura também, sem saber, não teve nada a ver com este programa. Esta foi uma que na altura eu pesquisei porque achei muito curioso, o que era isto, esta teoria do 5G, e porque é que o Bill Gates estava ligado a tudo isto. Então, basicamente, havia duas teorias. Havia uma que era a própria 5G que causou a doença. Portanto, o facto de terem desenvolvido a 5G fez com que as pessoas apanhassem a doença. O outro, muito mais engraçado, era que as pessoas, quando eram vacinadas, passavam a ser um hotspot de internet com 5G. Portanto, as pessoas iriam todas andar por onde andassem, as pessoas iriam acabar por fornecer internet, mas com isso ia ter claramente consequências negativas. Agora, para este programa, isto era a informação que eu tinha na altura, com este programa também encontrei que o 5G também poderia servir para implementar o controle mental. Claro que já sabemos que basta um chapéu de alumínio que isto não acontece. E depois encontrei também que o 5G provocava cancro e problemas gravíssimos na pele, e então também era outra das informações, e ainda causa alterações climáticas, o 5G também. Portanto, vejam bem, o 5G, isto tudo. Portanto, algumas das alterações climáticas são também do 5G. Claro que quem está por trás de tudo isto são aqueles lagartos gigantes que dominam o planeta, são eles que certamente causaram tudo isto. Agora vamos para duas teorias também. Uma delas muito óbvia, vou já dizer, é a dos Simpsons. Toda a gente já ouviu falar, os Simpsons são escritos por um viajante do tempo, é a única forma que explica como é que eles, por vezes, 10 anos antes ou 5 anos antes de algo acontecer, tem um episódio em que descreve exatamente o que vai acontecer. Inclusive, por exemplo, a vitória de Donald Trump nas presidenciais, a crise do ébola, enfim, quer dizer, eu agora podia dar aqui várias, por acaso agora não recordei de nenhum além destes dois, mas eu sei que várias vezes houve episódios que acontece nos Simpsons, e depois vem esta teoria que ele viajou, portanto, quem escreve os Simpsons viajou no tempo para conseguir ter esta informação. Depois vem aqui uma teoria do início do século XX, ahm, que é a teoria que o Titanic não se afundou. Portanto, o Titanic, na verdade, não afundou. Foi um navio muito parecido, que era o MRS Olímpico, que foi deliberadamente afundado num esquema de fraude de seguros. Portanto, isto foi uma seguradora, portanto, que está envolvida nisto. Eles eram muito parecidos e assim os navios eram trocados, afundava-se um, fingia-se, portanto, que foi o Titanic, e dessa forma alguns sobreviventes, portanto, iriam depois receber o seguro. Agora não perguntem, não façam perguntas difíceis, como é que se ia matar pessoas para elas depois Não, receberem não. imunização, mas esta era a teoria que anda na internet. Mas, Mas é óbvio. Se tu diz, reparares, explica-me uma cena. A morte dos milionários. Eles iam ver, iam verificar que o Titanic não tinha afundado e que aquilo era tudo falso. Iam ver o nome do outro navio e eles tinham que ser abatidos. Portanto, daí, aquilo já tinha uma bomba lá dentro. Aquilo, pronto, obviamente colocada pela Hillary Clinton, enquanto aquilo se movia e descendia no oceano, aquilo implodiu. Não foi pressão. Pensem, gente. Aquilo foi vá para lá, evitar que se descobrisse a fraude. David, vá lá, não eu só. tenho outra sugestão. Tenho outra sugestão. Eles podem ter ilubriado, tinham morrido, não é? Foram viver com outras cidadanias para a América Latina, beber água de coco. Também é outra hipótese. Também Atenção. é verdade, também é verdade. Ou então fugiram para o interior da Terra, que ainda estavam a esquecer dessa hipótese. Bem, continuando, encontrei aqui mais outra teoria. Os Beatles nunca existiram. Os Beatles, portanto, não eram uma banda real, foi uma invenção do governo britânico para tentar promover a música portanto, na Grã-Bretanha. As evidências baseiam-se na discrepância entre vídeos e fotografias de épocas diferentes em que mostra que não são as mesmas pessoas. Há diferenças físicas ao longo dos anos, há diferença nas vozes. Na verdade, foi tudo criado, portanto, através de tecnologia muito avançada na época. Ah, se fosse hoje, diziam que era a inteligência artificial, mas, portanto, os Beatles não existiram. Depois, o que é que encontrei aqui mais? E estou mesmo a terminar, não tenho muito mais. Há aqui várias teorias sobre viagens no tempo. Podíamos estar aqui até amanhã
desde figuras que relatam e provam que viajaram no tempo e vêm contar. Há pessoas que foram interrogadas e descreveram tudo aquilo que viram nessa alegada viagem. Uns vêm no futuro, outros vêm do passado. Enfim, há uma série de pessoas que relataram essa viagem no tempo, está muito documentada. E depois, acho que para terminar, vamos terminar com dinossauros. Acho que é interessante. E então há várias teorias sobre dinossauros. Primeiro, que os dinossauros nunca existiram. Portanto, essa teoria que existiam dinossauros é, portanto, criada por arqueólogos para ter emprego ou paleontólogos para ter emprego. Portanto, foi tudo uma ficção baseada em algo que não existiu. Ahm, Esta é uma teoria. A outra teoria é que, na verdade, eles não foram extintos. Eles habitam secretamente com os humanos. Lá está, pois vocês vão perguntar, "Então, mas ninguém os viu." Não, porque eles estão em áreas remotas onde os humanos não têm acesso. Um desses sítios, alvo de turismo, é o lago, tanto na Escócia, portanto, daí o monstro do Loch Ness. Portanto, há a teoria que nessa região, como aquilo são águas muito profundas, ele nem sempre vem à superfície. Na verdade, ele até tem lá uma família dentro escondida. De vez em quando, um deles vem cá acima, tiram-lhe logo uma foto quando ele vem cá acima, mas depois ele volta lá para baixo e muitos deles vivem nesse local. E agora isto vai coincidir com outra teoria que nós partilhámos aqui, que é aquela teoria do centro da Terra. Muitos deles sobrevivem no centro da Terra. Portanto, os dinossauros fugiram para o centro da Terra, onde estão as civilizações avançadas. Raramente a gente os vê, porque lá está, eles lá estão melhor. Para que é que eles já devem vir cá acima, não é? Portanto, com o aquecimento global, com as poeiras, com isso tudo, o que é que os dinossauros cá vêm fazer acima? Portanto, então os dinossauros, na verdade, estão todos no interior da Terra. Pronto, e eu termino por aqui. Havia mais, eu encontrei mais de 200 teorias. Achei que estas eram as melhores para partilhar. Algumas acabou por coincidir, portanto, falámos aqui de algumas teorias. Portanto, eu certamente falei de algumas que vocês iam falar, vocês falaram de algumas que eu ia falar. Já estava à espera que isto acontecesse. Mas acho que todas estas teorias mostram o quê? Para já, quando o ser humano tem muito tempo livre, tem criatividade. Essa é a primeira. Depois, quando não há uma explicação, arranja sempre uma explicação. Normalmente, a explicação ou tem um cariz religioso e místico, ou então tem uma explicação, ah, neste caso, eu diria alienígena. Portanto, não sabe o que é. Quando não se sabe, portanto, foi o extraterrestre. O extraterrestre veio cá, fez isso. Desapareceu. Há um buraco no fundo da Terra, está lá tudo. Pronto, e é à volta disto que são todas estas teorias da conspiração. Muitas vezes estamos a falar de factos políticos, de factos científicos, que existem pessoas que as conseguem negar. Estas teorias estão todas elas disponíveis na internet. Qualquer pessoa, se pesquisar, consegue encontrar. Pode encontrar através do Google, pode encontrar através de fóruns, pode encontrar através do Reddit, portanto, podem ir a chats de inteligência artificial, pesquisar por teorias que vão encontrar algumas destas. Portanto, o que mais há é informação que vocês conseguem ver proveniente de mais diversos locais. Para minha surpresa, todas estas que eu falei surpreendeu muito as teorias portuguesas, ah, sobretudo a teoria da Batalha de Ourique e do terremoto de 1755, porque algumas destas teorias, portanto, ao que tudo indica, já eram partilhadas na época em Portugal. Principalmente a do terremoto, essa alegadamente era partilhada na época. Portanto, mas antes de terminar, passo aqui a palavra para ver o que é que vocês querem fazer para arrematar este programa. Estamos mesmo a ficar sem tempo. David. Opá, é assim, eu não tenho assim muito mais para rebater, concordo no fundo com tudo. E ainda a tirar mais uma teoria que o inventor do paraquedas ou do balão de ar quente, que foi um bocadinho confuso. Portanto, terá sido um príncipe japonês dentro de uma torre a quem atearam fogo e ele terá inventado o paraquedas para se safar e depois fugiu para a Mongólia e tornou-se rei na Mongólia. Portanto, durante muito tempo, e é uma teoria que existe mesmo, de que determinado imperador japonês, que na realidade não morreu num incêndio, mas sim viveu na Mongólia enquanto warlord mongol a saquear pessoas. Mas lá está, são muitas teorias. Eu próprio encontrei muitas teorias muito engraçadas, gostei muito de as pesquisar. Admito que, pronto, talvez possa não acreditar em algumas delas. Estou a brincar, obviamente que não. Uh, a não ser do José Figueiras, eu continuo a dizer, José Figueiras não teve nada a ver com o atentado de 11 de setembro. Uh, e no fundo é isso. Foi um episódio que me deu muito gosto e acho que é muito giro e acho que as pessoas lá em casa vão se divertir bastante. Passo agora para o Carlos.
Boas, David. Epá, foi realmente um episódio muito, muito interessante. Espero não ter contribuído para haver mais pessoas a acreditar nestas teorias. Pelo menos a maior parte delas. Não é? Espero que as pessoas tenham aprendido as disparidades e os pontos em que eles ligam, às vezes, que às vezes é interessante ver que os mesmos tópicos continuam a aparecer as mesmas soluções, os mesmos problemas. É cómico isso. Mas não se esquecer, as teorias, para além da questão da criatividade, são sempre para alguém e por algum motivo. E às vezes as teorias são simplesmente pessoas que estão demasiado tempo sozinhos, com os copos ou com umas drogas e pensam em coisas. Ou então, às vezes, há teorias que realmente têm um fundo, uma ideia de um Estado. Vou dar um exemplo. A Rússia, neste conflito com a Ucrânia, fala muitas vezes em laboratórios de químicos, de super soldados na Ucrânia, que a América estava lá a fazer um programa na Ucrânia para que prejudicar a Rússia e muitas vezes os próprios quem vem defender a necessidade de invasão da Rússia da Ucrânia falam disso. Portanto, às vezes também há teorias que vêm justificar países ou grupos e temos que jogar com os dois. Há uma parte realmente aquelas teorias que nota-se que vêm de pessoas que não têm qualquer má intenção, é só uma teoria, não é? E há aquelas que vêm mesmo por um fundo mais melindroso para prejudicar outros. Pronto, no fundo, o que vocês disseram é verdade. Existe uma coisa é propaganda, e quando na propaganda se inventa alguma história, outra coisa são teorias que eu acho que muitas destas acabam por circular. E hoje, com as redes sociais, o poder de tu conseguires circular uma informação muito mais rápido, às vezes acaba por fazer com que a informação ganhe uma dimensão que ninguém está à espera. É o exemplo do caso de Leiria, não é? Portanto, esta teoria de Leiria sem as redes sociais e sem os jogos e sem a atualidade não era possível. Há 50 anos era impensável alguém dizer que uma cidade não existia e acreditar-se, mas outras destas teorias eu acho que são até perturbadoras, no sentido em que facilmente se consegue esmiuçar e perceber que não faz sentido acreditar naquilo. Só mesmo para terminar o programa dou uma última nota. Em 2024 há mais terraplanistas do que há 200 anos atrás. Em 2024 há mais pessoas que não acreditam em vacinas do que há 50 anos atrás. Portanto, e isto acho que é o que nos deve realmente preocupar, é perceber que aquilo que nós podemos estar a dizer é uma brincadeira, alguém acredita nisto e veio o lagarto gigante e vai dominar o planeta e vai rir com uma gargalhada maquiavélica. Na verdade, pode ser alguém perturbado que acredita em algo e que depois é difícil conseguir desmentir e provar a alguém que realmente está errado. Se calhar somos nós que estamos errados e não devíamos estar a fazer este programa sem o chapéu de alumínio, mas pronto, é a nossa perspectiva e assumimos as responsabilidades a partir daqui, como é óbvio. Portanto, o programa termina por aqui. Não quer dizer que a gente daqui a uns tempos não se lembre de mais alguma coisa e não partilhe, mas acho que isto já deu aqui um bom pacote de teorias da conspiração para todos os gostos, de vários países diferentes, de vários continentes diferentes, e por isso terminamos o episódio por aqui. Já sabem, terça-feira temos um novo episódio com a estrutura que costuma ter sempre. Portanto, vamos ter então a nossa. ahm, a nossa farpa da semana, que, como agora perceberam, não foi lançada na última terça-feira, porque hoje tínhamos aqui tanta situação insólita que não fazia sentido trazer aqui uma farpa da semana na terça, quando hoje tudo isto ia ser muito insólito. Portanto, já sabem, subscrevam o canal, partilhem os vídeos, coloquem o gosto, estejam atentos, vejam, tanto várias, se quiserem ver várias vezes o mesmo vídeo, vejam várias vezes o mesmo vídeo, nós agradecemos. Portanto, certamente vão ver aqui muita situação engraçada. Portanto, continuem a acompanhar o nosso trabalho, que nós vamos continuar cá, portanto, nos próximos tempos.